E olha, vamos falar agora a respeito de parceria público-privada. Foi firmado, acertado já, está tudo dentro do que estava previsto, de todo o protocolo cumprido para a assinatura do contrato de parceria público-privada da Transcerrados. Uma rodovia importante para o estado do Piauí, porque é por onde passa a produção de grãos, de soja na nossa região. A maior quantidade de grãos produzidos passa por essa região. E essa parceria público-privada vai garantir investimentos nas rodovias para garantir qualidade o tempo inteiro e produção com custo menor. Nós estamos ao lado da superintendente de parcerias público-privadas do governo do estado, Viviane Moura, que vai conversar conosco sobre este e outros assuntos. Doutora Viviane, boa tarde, obrigado por aceitar o convite do Jornal do Piauí. Boa tarde, Joyce. Eu que agradeço pelo convite, mais uma vez, pela oportunidade. Boa tarde a todos os telespectadores do jornal. Essa parceria já vai render frutos a partir de agora? Já tem gente trabalhando no local? A gente já tem a equipe, né, em Teresina, a equipe da concessionária, fazendo levantamento dos projetos, porque já existia um projeto no DR, um projeto na Secretaria de Transportes, fazendo essa integração com um projeto da concessionária. Essa etapa é uma etapa muito importante para que as obras comecem em ritmo acelerado e em um curto espaço de tempo. E a perspectiva aí é outubro já ter máquina lá na rodovia. Outubro. Para máquina, quando a senhora fala máquina na rodovia, é para fazer a pavimentação. A gente tem duas frentes. Uma frente que vai trabalhar a pavimentação e outra frente que vai tratar a parte ainda que tem leito natural, que ainda é terra e que precisa de manutenção, até para os caminhões poderem trafegar, mesmo não tendo a implantação do asfalto. Esse é um projeto que a gente está trabalhando aí com a perspectiva de 2 anos para ficar completamente pronto, mas a tendência é de antecipar, porque o privado tem muito mais interesse, muito mais condição, né, de resolver algum tipo de desafio, intercorrência, mais rápido do que o governo. Então, eu acredito que aí, em 2022, a gente já tem a fase, principalmente de implementação do trecho, que é o trecho mais caótico, que mais causa, né, problema para quem trafega na rodovia, implantado. Tá. Então, a gente pode projetar que em 2022, por exemplo, os caminhões de soja vão estar circulando sem as dificuldades que eles têm hoje? Acredito que sim. 2022. Qual é a previsão de investimento? Quanto é que a empresa, é um consórcio, né? Exatamente. É mais de uma empresa em consórcio, quanto é que eles devem investir ao longo desse tempo? Então, para essa primeira etapa, que é a etapa de implantação, tem uma previsão aí de 230 milhões de reais, é um valor significativo, considerando principalmente a etapa de implantação da rodovia. E ao longo de 30 anos do contrato, a gente está falando de um contrato de mais de 1 bi. São 800 milhões de reais entre investimento em obra e investimento na operação, porque a gente está falando de um projeto que ele contempla a obra, mas também contempla a operação e manutenção dessa rodovia. É uma rodovia que vai ter carro-guincho, serviço mecânico, Wi-Fi livre. Então, é uma rodovia totalmente diferenciada, diferente do que a gente tem hoje, de padrão, e que tem uma atenção com o usuário. O bem-estar do usuário, segurança do usuário da rodovia é o foco principal dessa PPP. E quando é que o usuário vai pagar por esse serviço? Quando começar, a gente terminou o processo de implantação e começou, de fato, a trafegar com asfalto, aí é que começa a pagar. Dentro também, pode ser 2022, então? Exatamente, é que começa esse pagamento. Foi estipulado o valor? Foi discutido, inclusive, com a ProSoja. Esse valor, ele ficou num teto, inclusive, num teto muito menor do que todas as rodovias pedagiadas do Brasil. A intenção do governo com esse projeto, através da cobrança do pedágio, não foi trazer o usuário da rodovia para pagar a conta sozinho. Pelo contrário, o governo está pagando também, vai pagar ao longo dos 30 anos, tem uma responsabilidade que o governo assumiu, porque essa rodovia é de interesse do Estado, e o valor ficou em R$ 8,00, né, muito menor do que pedágio. A gente tem aí, do pedágio, exatamente, e foi um valor acordado, negociado, inclusive, com os produtores, que hoje são os maiores usuários, que mais necessitam da rodovia Transcerrados. Ao total serão quantos quilômetros? Nós estamos falando de 276 quilômetros. 276 quilômetros. É R$ 8,00 ao longo dos 276 quilômetros ou existem outros pedágios? São 3 praças de pedágio, certo, considerando 3 trechos da rodovia. Mas, por exemplo,
dependendo de onde saia a produção, pega só uma cabine de pedágio ou pegam 2 cabines de pedágio. Tá. Se eventualmente um caminhão passar pelas 3 cabines, paga... A gente está falando de R$24. Exatamente. Que, bom, por sinal, Joelson, a gente, nos estudos que a gente fez, é muito menor do que o custo que eles têm hoje pela ausência da estrada. Hoje eles pagam em torno de R$75 por não existir a estrada. Onde está esses R$75? No custo do frete. Fica mais caro. Que fica muito mais caro. Fora riscos aí de acidentes. Muitos. A gente está falando da rodovia, está falando de condição de trafegabilidade, mas ao longo dos anos a gente vem vendo, além da perda, né, da produtividade, tem também o risco de acidente, de assalto, e tudo isso assim, vai ser resolvido através da PPP. A senhora falou que parte do dinheiro será do governo do Estado. Quando é que vai caber ao governo na recuperação dessa obra através dessa parceria? Então, o governo tem uma parcela mensal que só paga também quando estiver pronta. Essa também é uma grande diferença das PPPs. A parceria público-privada, ela só significa uma despesa para o governo quando o serviço está à disposição dos usuários, diferente dos contratos convencionais que o governo paga antecipado, que é só quando o serviço de alto desempenho. Então, o governo vai começar a pagar também lá para 2000, deve ser em 2022, acredito que em torno de abril, maio, tem uma escala, né, isso aumenta ao longo do trecho de rodovia entregue, então começa com R$900 mil, chegando a um teto de R$2 milhões mês, que é o correspondente ao que o privado vai investir. O privado vai investir 800 milhões e o Estado vai pagar esse investimento ao longo de 30 anos. Certo. Agora, a senhora falou 30 anos. Evidentemente que daqui para lá será uma questão para ser solucionada por outros governos. Mas existe alguma coisa que permite, por exemplo, uma prorrogação desse contrato? Porque a gente sabe que existe aí, ao longo de 30 anos, se faz know-how, pessoal, equipes, tudo. Existe previsões nessa? Sim, há possibilidade, sim, de prorrogação, não no mesmo prazo, em prazo menor, até porque a gente coloca o prazo final para dar oportunidade para que a gente tenha um processo licitatório novo, porque imagine, a rodovia já vai estar construída. Isso já significa um ativo do governo, né, com valorização do que foi investido. Então, a possibilidade de uma nova licitação é para ganhos, inclusive, para os usuários e para o próprio governo. Além disso, tem a possibilidade também de inclusão de novas rodovias no trecho da Transcerrados. O Estado vai terminar um trecho da Transcerrados e esse trecho o governo quer que seja operado e mantido por 30 anos. Ele pode ser incluído dentro da PPP. Porque não importa só implantar, Joel, tem que manter. Rodovia Sim. hoje, que de fato é rodovia de padrão e que atende às necessidades da população de uma forma geral, é rodovia que a gente consegue trafegar sem buraco e ela precisa ser mantida. Para manter precisa de dinheiro e a concessionária tem a obrigação de manter durante 30 anos. A superintendência já estuda a possibilidade de outras rodovias nesse modelo? Não, a gente está trabalhando agora com os projetos que estão em carteira para concluir e por enquanto ainda não tem outra rodovia no radar. Ainda na área de infraestrutura e transporte, vamos falar do aeroporto de Parnaíba. Vai ser feita parceria público-privada desse aeroporto? Sim, a gente está agora na fase de análise final do material, vai para a Procuradoria-Geral do Estado. Depois que eles devolverem, a gente começa o processo licitatório. Ainda nesse segundo semestre. Também estão previstos já investimentos que precisam ser feitos nesse aeroporto? Sim, a gente está falando aí de quase R$50 milhões. 50 milhões? 50 milhões. Pela iniciativa privada? Pela iniciativa privada. O aeroporto de Parnaíba tem um potencial magnífico. É nossa porta de entrada para o Brasil mais próxima da Europa. A gente está trabalhando com um projeto que prevê 3 etapas. Uma etapa inicial de ajuste de terminal de passageiro, depois aumentando o terminal de embarque e desembarque, também a plataforma, toda a plataforma das aeronaves, para que ele possa, de fato, ser um aeroporto que atraia a demanda de turista, mas também atraia voos e depois a gente consiga trabalhar com a perspectiva de carga. Está todo planejado do ponto de vista de perspectivas de trazer mais turista internacional, voo internacional e depois voo com carga. Voo com cargas. Zoobotânico. O Parque Zoobotânico passou por uma reforma, houve toda uma questão sobre agora a retirada dos animais para outros locais. O Zoobotânico ainda será, aí está imagens aí do Parque Zoobotânico, o Parque Zoobotânico ainda será alvo de uma parceria público-privada, mesmo com essa reformulação
com a possibilidade da saída dos animais? Na verdade, existe um processo que a SEMAR está conduzindo. A SEMAR é responsável pela política, né, de meio ambiente do Estado, no sentido de criar um protocolo para regulamentar o processo de transferência e também de recepção de animais. Esse protocolo ele vai servir para todos os parques. O zoobotânico era o primeiro que estava nessa cadeia, mas aí a ideia da SEMAR é ir trabalhando isso de uma forma escalonada também, né, de uma forma responsável. O projeto da PPP segue, sim, a gente deve retomar e fazer a licitação no final do mês de agosto. E tem um aspecto, Joyce, que as pessoas devem considerar. Quando a gente traz a iniciativa privada para um projeto como esse, a gente está dando o seguinte sinal: a gente precisa de investimentos, são investimentos mais altos. A gente está falando para o zoobotânico de quase 30 milhões de reais para transformar principalmente a área do zoológico, a área onde ficam os animais, em áreas adequadas, que pense no bem-estar do animal, na integração com a natureza e que o foco seja a educação ambiental e não exposição. O projeto da PPP está todo focado nisso, nesse novo conceito de bioparque, melhorando as condições dos animais. É isso que a gente propõe através dessa concessão. Não é que a gente vai trabalhar com um princípio de exposição de bicho, não é. Pelo contrário, a gente tem que trabalhar com o conceito de educação ambiental. O cuidado é o animal. Essas questões que envolveram o parque recentemente, inclusive a possibilidade dessa transferência dos animais, retarda a PPP? Retardou. A licitação era agora, né, dia 30. A gente teve que adiar por conta dessas mudanças, mas é mais 30 dias aí que a gente vai levar para o processo licitatório e vamos aguardar o resultado, acredito que seja positivo. Tá, com ou sem animais, aí muda muito o contrato. A gente está trabalhando com a perspectiva de animais estarem lá por conta da responsabilidade que o governo tem hoje com eles. E a responsabilidade, o que está trabalhado na PPP é que o foco principal seja o bem-estar do animal, a integração responsável que a gente tem que fazer com o meio ambiente, de um ponto de vista geral, e com o ser humano, e que a gente trabalhe dentro de um conceito de educação ambiental e pesquisa. Quero agradecer a senhora, a doutora Viviane Moura, superintendente da SUPARC, Superintendência de Parcerias Público-Privadas do Estado do Piauí. Muito obrigado pela participação. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez. Obrigado por ter vindo.